Então, pessoal, a segunda parte da nossa aula é do dia 28/11, nós estamos finalizando o CPC 32, ok? Estamos finalizando a parte que fala de adições e exclusões, enfim, dos prejuízos fiscais. Eu vou mostrar aqui para vocês uma telinha, tá? Que para quem não... A Daiane tinha me perguntado, ó, veja se vocês conseguem ver bem aí. Conseguem ver bem a telinha aí? Tá? Ó. Vê lá, estão vendo bem, pessoal? Legal. Muito bem. Vejam aqui embaixo, ó. Vamos ver se eu aumento aqui. Ó, então, essa daqui, pessoal, é a demonstração, é a DRE da... Ó, deixa eu ver, peraí. Deixa assim, ó. Ó, é a DRE da Petrobras agora, ó, findo em 30 de setembro, tá? Só que eu acho que é de setembro, não sei se é... Não, que período que é? Deixa eu ver aqui. Ó, 2019. Isso. Tá? Então vejam aqui, pessoal. Então eu peguei aqui, ainda que seja do ano passado, não tem problema, tá? Então veja que ele tem aqui as datas, tá? 30/9 a 30/9, depois de 1/7 a 30/9, ou seja, aqui nós temos a informação trimestral, tá? Bom, vejam o que ele tem lá. Isso aqui é a DRE, ó. Receita de serviços, custo, lucro bruto, tá? Depois, as receitas e despesas tributárias, gerais, administrativas, outras. Depois, ó, resultado antes do resultado financeiro. Resultado financeiro. Gente, aqui embaixo, ó, nós temos a situação que nós estávamos tratando, ó. Lucro antes dos impostos. Bom, como exemplo aqui, ó, a gente pode pegar, enfim, os valores, vejam aqui, ó. Ele tem lucro antes dos impostos. Aí vejam que ele tem duas linhas aqui, tá? Então, Daiane, você que estava até me perguntando aí até no intervalo tal, não, veja como fica ali. Então, essa contabilização que a Solange estava falando, tal, o corrente e o diferido, eles ficam basicamente assim, ó, como nós estamos vendo aqui. Você tem duas formas de demonstrar isso, tá? Ou vai colocar como está aqui na própria DRE aqui da Petrobras. A Petrobras é o que mesmo? Logística, né? Do jeito que está feito aqui, tem empresas que colocam aqui impostos sobre o lucro, tá? E aí, lá na nota explicativa, ele vai fazer essa separação aqui. Aqui nessa DRE, pode ver que ele já está fazendo de forma separada. Eu, particularmente, acho que fica bom dessa forma aqui, porque você consegue saber o que é o imposto corrente e o que é o diferido. Então, este imposto que está aqui, ó, o corrente aqui, o diferido, pode ver que ele está na nota 11. Vamos ver se a gente acha essa nota 11 aqui. Então, ele tem, ó, esse imposto corrente, o 347, o 232, o 123 e o 79, é o imposto que ele apurou neste período por conta da legislação do imposto de renda, tá? Esse imposto de renda e contribuição social diferido aqui, ó, tá vendo? Esse 313, 90, 311, depois 217, 23,084, que cada um refere-se aí a um período, ele está relacionado com o imposto diferido, ou seja, as adições e exclusões que ocorreram no período e que vão gerar, aqui nesse caso, pode ver que ele é uma despesa, tá vendo? Ó, tá negativo. Então é uma despesa. Significa que ele está debitando imposto de renda e contribuição social diferida e está acreditando passivo, né? Imposto de renda diferido lá no passivo. Então aqui nós temos uma despesa. O que acontece? Então significa que ele, neste momento, ele adicionou algumas, ele excluiu algumas despesas, então ele se beneficiou agora e que lá no futuro ele vai ter que pagar o imposto sobre essas despesas que ele lançou agora, tá? Então ele reconhece no passivo. Vamos ver a nota 11 aqui, se eu consigo identificar. Espera aí, quer ver? Opa. Nota 11. Vamos lá para ver se a gente consegue achar isso, só para ver como é que ele colocou lá.
Vamos lá, nota 11. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então aqui, ó. Nota 11, ó, tributos. Então, imposto de renda sobre a contribuição social e outros tributos. Então, ele fala, ó, imposto de renda sobre a contribuição social, tá? Deixa eu só anotar aqui a chamadinha, o Marcelo, a Marta já estava. Ó, então tá vendo, PIS e COFINS e outros serviços, tá? Ó, isso aqui que é o importante, ó, reconciliação de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Tá vendo, pessoal? Então, mesmo que você tenha ali aquela... lá digamos, na DRE, a separação por linha, ou, como eu disse, tem empresas que colocam numa linha só, mas na nota aqui você precisa, então, fazer essa separação e demonstrar isso, tá? Então, vejam como ele tá, vamos dar uma olhadinha na nota aqui rapidamente, ó. Então, 30/9 aqui, ó. Vamos pegar essa primeira linha, ó. Então, lucro contábil antes dos tributos, 1.023. Aplicação fiscal, alíquota fiscal nominal, 34%, imposto de renda e contribuição social. Pode ver que ele já aplicou os 34% direto, tá? Da 347.921. E ele fala, ó, adições permanentes, 37%, imposto de renda e contribuição, alíquota efetiva, 34%. Então, ó, corrente, 347.645 e o diferido 313, né? Que ele, deixa eu ver aqui. Aqui não dá para ver direto, né? Enfim. Mas ele chega nos 313 aqui e aqui em 2018 ele tinha 90, tá? Tem mais? Não. Tá claro, pessoal? Viram aqui? Então, veja. Não sei se ficou claro agora, para quem não tinha entendido, como que a gente contabiliza e como que a gente registra, entendeu, Daiane? Tá? Então, ele pode ver que ele fica na mesma linha lá na DRE, tá? E outra, esse caso que eu estou mostrando para vocês aqui é uma despesa. Então, você tem duas despesas. O caso que a Solange tinha falado antes é quando você tem uma receita. Então, naquela linha, o que vai acontecer? Você tem situações que você vai ter ali imposto corrente, despesa. Na linha de baixo, imposto diferido. O diferido, ele pode ser ou despesa ou receita. No caso do imposto corrente, eu acho que não dá para ter receita, porque se você não tem imposto, é zero, certo? Então você vai sempre ter zero. Essa diferença ela seria no diferido. Entenderam, pessoal? Marcelo, Daiane, muito bem. A Luciana aí, o Diogo, a Glauci, a Lilian, Marta, tudo bem? Muito bem, então vamos adiante aí que nós estamos finalizando aqui, pessoal. Ó, bom... Ó, então, imposto de renda, aqui é a mensuração, tá bem no finalzinho. Imposto de renda e a contribuição social corrente, então, referente aos períodos correntes e anteriores, devem ser reconhecidos como obrigação à medida que são devidos. Ou seja, isso aqui é princípio de competência. Se você tem lucro ou prejuízo que eles vão acontecendo, automaticamente eu preciso reconhecer ele no meu passivo lá, né? Bom, o caso o montante já pago referente aos períodos correntes e anteriores exceder o montante considerado devido, ou seja, você pagou mais do que deveria, o excedente, caso seja recuperável, deve ser reconhecido como ativo. Esse aqui é um lançamento que a gente já faz, né, normalmente. Então, se você pagou mais imposto de renda do que efetivamente deveria, você vai colocar lá imposto a recuperar, né? Bom, passivos ou ativos de tributos correntes devem ser mensurados pelo valor esperado a ser pago ou recuperado pelas autoridades tributárias. Aqui é outra coisa que a gente já faz também. Então, na hora que você vai reconhecer lá o imposto de renda a pagar ou contribuição social, você vai fazer aquilo que aquilo que vai ser pago, né? Aquilo que vai ser, digamos, pago ou recuperado, tá? Ele fala aqui, outra coisa importante, utilizando as alíquotas de tributos e legislação fiscal que estejam aprovadas no final do período que está sendo reportado. Então, por exemplo, hoje, qual que é a nossa alíquota do imposto, pessoal? 9,25. Quanto? 9, 15 e 10% de adicional. Eu não estou ouvindo, peraí. Bluetooth mode. FM mode.
AUX mode. Repete, Daiane, por favor, vamos ver se eu consigo ouvir. 9, 15 e 10% de adicional? Puxa vida, eu não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá, vamos ver se alguém... Quem pode dizer alguma coisa aí para ver se eu ouço aqui? Oi. Alô. Pode falar, Daiane, Solange, quem quiser. Ouviu? A gente está falando, professor. Ué, Daiane, você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu ouvi vocês. Eu escuto vocês também, perfeitamente. Só o professor, acho. estranho, não estou ouvindo. Agora, fala alguma coisa, Daiane, por favor. Oi. Agora eu estou ouvindo. Vou tentar de novo, peraí. Fala, por favor. Oi. Não. Agora acho que estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Está ouvindo, professor? Agora sim, agora sim. É que na hora que eu acho que eu saí do Zoom aqui, ele deve ter modificado o meu áudio. Eu tive que mexer aqui, mas tudo bem. Bom, até já tinha esquecido minha pergunta. Quais eram nossas alíquotas? Ah, é verdade. Quais são as alíquotas, pessoal? Esse ponto aqui é importante, tá? Porque a gente tem, como a Solange tinha comentado lá no início, nós estamos aí prestes a ter uma reforma tributária, que eu não sei se deve mexer nesse ponto aqui, mas hoje, quais são as nossas alíquotas? 9, 15 e 10% de adicional? Ou seja, 34%. Agora, se a gente, quando você vai fazer o reconhecimento aqui da norma, olha o que ele diz, que estejam aprovadas no final do período que está sendo reportado, tá? Por que isso aqui? Era muito comum, antigamente, a gente ter situações aí de, por exemplo, o governo chegava lá em 31 de dezembro, às vezes em 31 de dezembro mesmo, no final do dia, ele soltava lá o Diário Oficial, às vezes soltava uma edição extra do Diário Oficial, antes do dia 1º, mudando a alíquota, mudando o imposto, alguma coisa do tipo. Nossa, eu passei por isso várias vezes, não sei se outras pessoas passaram, a Solange está confirmando ali, né? Porque isso acontecia com bastante frequência, né? Então, às vezes você se preparava tudo, tal, não sei o quê, quando chegava no último dia do ano, o governo mudava a alíquota. Isso era bem comum. Hoje a gente diminui. Do Fernando Henrique para cá, praticamente isso diminuiu. De 95 para cá, mais ou menos, eu vejo que é uma diminuição. Isso, se aconteceu, eu já nem me lembro mais. Digamos de 95. Quando eu falo 95, é do plano real para cá, né? Mas antes tinha essa mudança. Então, é importante a gente entender e lembrar que sempre que a gente fala em termos de alíquota, tá? Tem que ser a alíquota específica, que você tem naquele período. Ah, vai mudar a partir de 1º de janeiro. Não interessa. Então, nós temos que usar a alíquota que está no final do ano, tá? E, para finalizar, ele fala, então a entidade tem que compensar, que tem que divulgar, apresentar e divulgar, tá? Lembrando que a apresentação é o que está nas suas demonstrações e a divulgação é o que está lá na sua nota explicativa. Então, a entidade deve compensar os ativos fiscais correntes e os passivos fiscais, ou seja, fazer aquela compensação, aquele encontro de contas, primeiro, se ela tem o direito legal de fazer isso, ou seja, se na lei tem a permissão para fazer isso. Outra, se a entidade pretende, está escrito errado aqui, pretende liquidar o ativo ou passivo simultaneamente ou liquidá-lo em bases líquidas. No nosso caso aqui no Brasil, é possível a gente liquidar em bases líquidas, ou seja, eu tenho imposto a pagar, tenho imposto a recuperar, abato os dois e pago em bases líquidas. Ele coloca isso na norma porque tem lugares que isso não é permitido, tá? Bom, aí ele diz aqui, que na nota explicativa, então tem que ter informações, importante, hein, pessoal, quando relevantes, tá? Montante dos impostos correntes e diferidos registrados no resultado, PL, ativo e passivo. PL é porque quando isso vem de outros resultados abrangentes. Natureza, fundamento e expectativa de prazo para a realização de cada ativo e passivo fiscal diferido. Vejam, pessoal, naquela nota explicativa que a gente leu, não tinha esse detalhamento todo aí, não. Tinha?
Não tinha. Essa nota que a gente leu não tinha. E era da Petrobras, hein? Do ano passado. Mas ele não tem, ó. Efeito no ativo passivo, resultado de patrimônio líquido, decorrente de ajustes por alteração de alíquotas ou por mudança na expectativa de realização ou liquidação, tá? Então, se você tem, vai mudar a alíquota ou mudou a alíquota, então isso vai, qual o impacto que tem lá naqueles meus créditos, nos meus ativos ou passivos, o que eu vou compensar, o que eu vou ter que pagar. Então, você tem que demonstrar esse efeito. Montante de diferença temporária e dos prejuízos fiscais não utilizados. Então, seria aqui, digamos, um pouquinho que você tem lá no seu LALUR, né? Para os quais não se reconheceu contabilmente um ativo fiscal diferido. Então, com a indicação do valor dos tributos que não se qualificaram para esse reconhecimento. Tá? Ou seja, em outras palavras, o que eu tenho diferido, o que eu tenho de prejuízo fiscal, a parte que eu vou poder obter, a parte que eu tenho lá de ajustes, ele pede para você colocar esses ajustes, correto? E dá mais detalhes possíveis. Ó, a conciliação entre o valor debitado ou creditado ao resultado do imposto de renda e contribuição social, isso aqui naquela nota, se não me engano, tinha. E o produto do resultado contábil antes do imposto de renda multiplicado pelas alíquotas, divulgando também tais alíquotas, natureza e montante dos ativos cuja base fiscal seja inferior ao seu valor contábil, tá? Bom, vejam, pessoal, que nós fizemos essa parte de divulgação aí, ó. Olha o que ele tem aqui, nós estamos falando de nota explicativa, ó. Reconciliação do imposto. Ele só fala aqui, ó. Ele fala aqui o tipo do imposto, tá? Ó, que é o imposto de renda e contribuição social, que está nessa primeira linha. Depois ele desce, ó, serão realizados no curso das atividades operacionais. Veja que aqui ele fala aqui, ó. Aqui ele está dizendo, ó, o imposto de renda serão realizados no curso das atividades operacionais da companhia. Então ele está dando teoricamente um prazo que o curso operacional, atividade operacional sei lá, se for 1 ano, então esses prejuízos vão ser utilizados dentro de 1 ano. E a reconciliação que ele fala, ó, o lucro antes dos impostos, as alíquotas, tá vendo? Ó? A parte que é adição ou exclusão lá no LALUR, tá vendo? E chegando na sua alíquota efetiva. E aqui o valor corrente e diferido, tá? Vejam, pessoal, que poderia estar um pouquinho melhor essa nota, né? Na minha opinião, poderia ter um detalhamento um pouco maior, né? Mas, enfim, como a gente costuma, num caso desse, olhar mais diretamente o da Petrobras, que é o da controladora, né? Então, lá deve estar um pouquinho mais detalhado. Mas, de qualquer maneira, é isso aí, né? Ou seja, você viu que não é tão complicado assim. O que é mais complicado aqui nesse procedimento é entender essas adições e exclusões, fazer esses ajustes, que isso não é fácil, né? Não é um negócio tão simples. Tá claro, pessoal? Fácil, não é? Fácil, né, Marcelo? Mais ou menos. Fácil, Daiane? A Solange acha fácil, meu. A Solange acha... Não é fácil. É sim, Solange. Eu sei fazer, mas não é fácil, não. Eu diria o seguinte, que o mais difícil aqui são os entendimentos, o que nos confunde, eu diria assim. Primeiro, nós temos que ter um conhecimento da legislação, do que é aqui adição e exclusão, do que é LALUR, como a gente faz, não é? Esse é um ponto. O segundo ponto é, efetivamente, a gente poder entender hoje o efeito e como isso vai proceder no futuro. Por quê? Porque isso que vai acontecer no futuro é que vai fazer com que a gente tenha ou uma provisão, ou um passivo fiscal diferido ou um ativo fiscal diferido. Isso que vai fazer aí a diferença para nós, né? Fora isso, pessoal, ele é relativamente simples, né? Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí, não? O Marcelo vai dar aula de violino, é mais fácil, né, Marcelo? Mais ou menos, viu? Violino é difícil também, hein? É difícil. Pessoal, deixa eu perguntar. Vocês querem começar na sequência aqui a gente falar do LALUR? Porque vocês tinham comentado que nem todos fazem o LALUR, né? Porque não trabalham com lucro real, não é isso? Acho que só a Daiane faz, eu acho que a Lilian faz, né? O restante eu acho que não tinha mexido ainda com o LALUR, né? Acho que um ou outro aí, né? Não? Se vocês quiserem, porque assim, como eu falei, a gente pode aproveitar
Temos mais 1 hora, e nessa 1 hora eu ia começar um outro assunto hoje, que seria o leasing. Mas a gente pode falar do LaLure porque é a sequência desse material aqui. Vocês preferem? Porque é sequência. Então tá bom. Então, vamos lá. Só vou fechar esse material aqui. Tá? Que é o CPC aqui 32. Muito bem. Me deem 1 minutinho para eu abrir aqui o LaLure. Vamos ver aqui se está fácil aqui para a gente. Muito bem, está fácil. Ô, Copete, Oi, pode falar. agora melhorou o som, porque eu fiz uns acertos aqui. Ah, agora eu tô te ouvindo bem, viu, Solange e César? Tô te ouvindo bem. Eu porque- troquei. Não, agora tá jóia. Porque o que estava acontecendo era assim, na hora que você falava, a Solange, por exemplo, comentava, você falava, depois de 10 minutos a gente começava a sair o som. Eu troquei o driver aqui do microfone externo. Ah, agora tá perfeito. Beleza. Deixa eu só... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Só um minuto, pessoal. Tô abrindo aqui para vocês. O LaLure. Não é esse aqui. Peraí. Pessoal, é o seguinte, eu tô com ele pronto aqui, só que tem um detalhe, tá? Só que nós temos aí um detalhezinho, que é o seguinte, esse material aqui, ele é o material que eu apresentei na Legale, pessoal. Ele não tá publicado lá no site ainda e não tá com o meu logotipo, tá? Tá com o logotipo da Faculdade Legal, mas o material é a mesma. O material é o mesmo, tá? Posso mostrar esses slides para vocês, mesmo com o logotipo da outra faculdade, tudo bem? Pode? Não tem problema? Tá bom. O material é o mesmo, tá? A única coisa que muda é o logo. Na verdade, esse material eu falei para os alunos, faz menos de um mês, tá? Então, eu preparei esse material. Então, vamos lá. Quem de vocês aí nunca trabalhou com material? Com material não. Com o LaLure, né? A Solange faz isso com frequência, o César, né? Quem mais? Joe, nunca. A Marta nunca. Eu acho que o Diogo também, né? A Luciana, acho que... eu pensei que você trabalhava. A Luciana também não. Tá bom. Não, só a parte de suporte mesmo, para fazer configuração, mas trabalhar não. Não, legal, tá bom. O Isaías acho que mexe, né, Isaías? Então vamos lá, pessoal. O que é o LaLure? Tá? O LaLure é um livro. Simples, o LaLure é um livro. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente teve algumas discussões aí mais... ferrenhas aí com a Solange e tal, não sei o né? Bom, essas conversas que a gente teve bastante com a Solange, porque ela usa isso bastante lá no dia a dia, né? Então a gente sempre fala, adicione, exclui e tal. Como é que a gente faz isso, pessoal? Quando você tem empresas, de novo, no lucro real e no lucro presumido, você não tem essa situação, porque dentro do percentual de presunção do resultado do que você tem no Simples lá... Simples, né, professor? Exatamente. No Simples você não tem. E no lucro presumido também não. Porque dentro daqueles percentuais de presunção, o fisco já entende que esses valores estão lá.
Tanto é que quando você muda do simples ou do lucro presumido para o lucro real, tá? Você tem que, algumas coisas que você tem lá, você tem que fazer alguns ajustes fiscais, porque você não pode levar algumas coisas para o LALUR, ou vice-versa, tá? Principalmente quando você está no lucro real, se você tiver determinados itens no LALUR, por exemplo, quando você vai levar eles para o lucro presumido, tem algumas coisas que você tem que realizar de uma única vez, você não pode deixar ele lá, você tem que fazer a realização. Tá? Isso significa muitas vezes pagar mais imposto que você deixaria de pagar no lucro real. Bom, então basicamente é um livro, pessoal, que a gente tem aqui o seguinte, ó. Bom, então vejam aqui que a gente tem essas adições e exclusões, tá? Esse livro aqui de apuração aí do lucro real. O que funciona, pessoal? Na verdade, a gente não tem aqui grandes... digamos, diferenças. Mas espera um pouquinho, pessoal. Só um minutinho. Um minutinho. Professor, tive uma queda de energia aqui, por isso que eu saí aí repentinamente. Né? Tá bom, tranquilo. O importante é que está aí. Bom, pessoal, só estou fazendo um ajustezinho aqui para vocês, tá? Um minuto, por favor. Bom, vamos lá. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Desculpa, tá? Então, vamos lá, voltando, ó. Agora sim, hein? Aí sim, hein, pessoal? Então, olha só. Então, aqui nós temos o LALUR, tá? É um livro de apuração do lucro real. Este livro é obrigatório para empresas de lucro real, justamente por conta desses ajustes. E para entender melhor o CPC 32 aí, o entendimento desse livro ele é muito importante, porque toda essa discussão que a gente teve de adição, de exclusão, de ajuste, onde que eu faço isso? Bom, a gente sempre tem aquela questão de... Ele fala assim, diferença temporária e diferença permanente. Essa diferença temporária e permanente, no nosso caso, no Brasil, ele se reflete nos ajustes que a gente tem no LALUR, tá? Por que isso, gente? Porque nós temos, em alguns casos, valores que nós devemos considerar fiscalmente, ou seja, ativos e passivos, que, digamos assim, você tem uma base fiscal, mas você não tem uma base contábil. O transfer price, por exemplo, o preço de transferência é um deles. Você tem valores que você deve considerar fiscalmente, mas não são valores que você vai contabilizar. Então, a gente precisa, digamos assim, levar em consideração o LALUR. Então, a gente tem, digamos, essa facilidade de entendimento aqui do CPC 32, pensando do ponto de vista do LALUR, tá? Olha só, então... o que é o LALUR? Então, na verdade, é o livro de apuração do lucro real, é um livro fiscal, tá? Ele tem caráter fiscal, ele é fiscal, sendo obrigatório somente para as empresas tributadas pelo imposto de renda na modalidade lucro real, então, conforme previsão contida no regulamento do imposto de renda. Então, como a gente já falou, presumido e simples não tem lucro real, não tem LALUR, tá? Sua função é ajustar os demonstrativos contábeis à declaração do imposto de renda, no caso aqui, ECD e ECF, né, hoje, né, com adições e exclusões ao lucro líquido do período base, apurando-se a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social também, né, devido
Então, isso seria na parte A que a gente vai ver, e controles de valores que devam influenciar a determinação do lucro real de períodos bases futuros. Então, ó, apurar base de cálculo de imposto de renda e contribuição social devido, nós estamos falando parte A. Quando a gente fala aqui de a determinação do lucro real de bases de períodos futuros que não constam na escrituração comercial, então aqui nós estamos falando de parte B, tá? Parte A e parte B do LALUR. Bom, então como eu estou falando, ó, ele tem duas partes aqui, está dividido em parte A e parte B. Ele fala, então, parte A é onde serão discriminados os ajustes, e aí tem que ser por data, né? Você vai ver que ele tem um detalhamento disso, a data, ao lucro real, como despesas indedutíveis, valores excluídos, e outra, hein? A respectiva demonstração do lucro real. Então, além das minhas adições e exclusões, eu também tenho um quadrinho, quadro não, né? Eu preciso colocar lá embaixo, dentro das linhas, essa demonstração aí do lucro real. Isso, parte A. Parte B. Incluem-se os valores que afetarão o lucro real de períodos bases futuros, como, por exemplo, prejuízo a compensar, depreciação acelerada, ou aquelas diferenças que a Marta falou de depreciação, ó, lucro inflacionário, né? E não é só isso, pessoal. Você tem provisões, qualquer coisa que eu registrei hoje no meu balanço, quando eu digo hoje, exercício 2020, que eles vão afetar o meu imposto em 2021, 2022 e assim sucessivamente, eu preciso registrar na parte A neste exercício e transferi-lo para a parte B. Pessoal, o LALUR, ele é um livro assim, eu não tenho nenhum físico mais, mas imagina a seguinte situação, tá vendo, ó? A parte A do LALUR, ela é neste formato aqui, tá? Que é o formato que a gente chama aí... como é mesmo esse formato? Assim é retrato, né? Assim é o formato retrato, né? Assim é... Puxa, esqueci o nome do formato. Então, parte A do LALUR, nós vamos registrar neste formato aqui. Parte B do LALUR, você tem este formato aqui. Paisagem. Paisagem. Isso mesmo. Retrato. É verdade, desculpa, paisagem. Então aqui é o modo retrato, não é isso? Parte A, parte B, assim, modo paisagem. Muito bem. E por que é assim, pessoal? Quando vocês olham digamos, o livro hoje impresso no sistema, ele já sai assim. E por quê? Porque antes de você ter isso de forma eletrônica, a gente fazia isso à mão. Né? Fiz muito LALUR à mão. Então, você tem lá, você comprava o LALUR na papelaria, e aí você tinha, então, essa parte A e a parte B. Ele vai falar aqui na frente, mas é assim, já vou adiantar. O livro tem 100 páginas, 50 páginas para a parte A, 50 páginas para a parte B. Tá? E assim, você tem que escriturar o livro inteiro. Normalmente, você usa mais páginas da parte A do que da parte B. Uma coisa importante é que, quando a parte A acaba, você já usou todas as páginas, você tem que inutilizar o restante do livro que estiver em branco e começar um livro novo. Tá? Sempre você vai ter que fazer isso. Hoje, isso fica muito mais fácil com sistemas eletrônicos, porque o próprio sistema já faz. Então, a gente tem que fazer esse controle mês a mês, tá? Direto nos sistemas. Às vezes não é tão simples, pessoal. O Diogo dava suporte aí no LALUR, eu vou ser sincero, essa semana eu tentei fazer uma configuração no LALUR lá. Olha, não é autoexplicativo, é difícil, é complicadinho para fazer. Tem sistemas que são bem complexos, mas o processo em si do livro não é difícil, tá? Olha só. Então ele fala aqui, ó, isso parte A e parte B. Depois, então qual que é a finalidade? A apuração lá do lucro real, o livro, ó, existe para assegurar a separação entre a escrituração comercial, de acordo com as normas, e a fiscal, de acordo com o que diz o Regulamento de Imposto de Renda. Vejam, pessoal, que isso está previsto no artigo 2º, artigo 177 da Lei 6.404. Nós estamos falando de 1976, isso aqui. Então, isso aqui não é uma coisa nova, não é uma novidade. Sempre teve, tá? Ó, obrigatoriedade da escrituração. Estão obrigadas à escrituração todas as pessoas jurídicas contribuintes do imposto de renda com base no lucro real. Tá? Então, isso é importante para quem nunca trabalhou aí com lucro real, ou quem nunca trabalhou com LALUR. Primeira coisa, sua empresa é lucro real, tem que ter LALUR. Não tem,
você pode ter a sua escrituração prejudicada. Você pode, pessoal, até não ter anotação no LALUR. Assim, você não pode não ter adição e exclusão, tá? Mas o LALUR você tem que ter. Então lá você vai colocar saldo, lucro do período, adição 0, exclusão 0, lucro, demonstra o chamado lucro ou prejuízo, você tem que demonstrar, né, fazer a demonstração do lucro real, e aí então você tem, digamos, o seu LALUR montadinho, acabou, não precisa registrar nada disso, mas você tem que ter, tá? Se não tiver, você pode estar sujeito a arbitramento do lucro, tá? Ó, então a pessoa tem que lançar aqui, ó. Primeiro, o que ela tem que fazer, né? Primeiro, lançar os ajustes do lucro líquido do período base. Então, esses ajustes, ele fala aqui, ó, apurado na escrituração comercial, necessários para a determinação do lucro real, que é a base de cálculo. O que é esses ajustes? São aqueles valores que a Receita Federal não entende como dedutíveis, ou que ela entende como tributáveis e nós, na escrituração comercial, achamos que não. Então, são todos aqueles exemplos que a gente viu, pessoal. Estou falando de um gasto que eu lancei na minha contabilidade lá no meu balanço e o fisco permite que eu deduza como despesa. Ou lancei como um adiantamento, mas ele entende que tem que tributar. São esses ajustes, tá? Ó, pode ver que é a segunda vez que ele fala transcrever a demonstração do lucro real. Depois, manter os registros de controle de prejuízos fiscais a compensar em períodos base subsequentes. Isso a gente faz na parte B. Lucro inflacionário, pessoal, hoje não tem mais lucro inflacionário, tá? O lucro inflacionário já acabou faz tempo. Desde o plano real, ficou um pouquinho depois, mas já acabou. Depreciação acelerada e incentivada. Exaustão mineral com base na receita bruta, bem como demais valores que devam influenciar a determinação do lucro real de período bases futuros e que não constem na escrituração comercial, tá? Bom, tudo bem até aí, pessoal? Tudo tranquilo aí? Se sim, dá um joinha aí para nós, né? Muito bem. Então, a princípio, pessoal, esse, digamos assim, vamos falar assim, a introdução do LALUR, tá? Aí ele diz aqui, ó, quando que a gente escritura o LALUR? Essa é outra coisa importante. Então, ele tem que ser escriturado, ó, por ocasião de encerramento de cada período base, tá? Então, se você está lá no lucro real e apura, o seu lucro é trimestral, então, a cada fim de trimestre, você tem que apurar o LALUR. Então, 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro, 31 de dezembro. Eu uso o lucro real estimado. Ou seja, eu apresento o balanço, oficialmente apuro meu balanço uma vez por ano. Perfeito. Vou pagando por estimativa ao longo do tempo, lá no final do ano eu fecho o meu balanço. Então, lá em 31 de dezembro, você tem que apresentar... Apresentar não, você vai ter que fazer o LALUR. Hoje a gente pode até dizer que apresenta, né? Hoje a gente pode dizer isso, porque, né, Daiane, a gente tem que apresentar lá na ECF, né? Solange, o Marcelo aí, o Isaías, todo mundo faz aí a ECF, então ele vai lá na ECF, não tem jeito. Então hoje a gente apresenta mesmo. Antes a gente apresentava na demonstração de declaração de imposto de renda, mas era só um pedacinho. Hoje é mais detalhado. Então esses são os períodos. Agora você vai ver que tem um detalhamento aqui, ó. Ele diz assim, então em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e dezembro, se você faz apuração trimestral, como eu falei. 31 de dezembro, se ela optar pelo pagamento mensal do imposto por estimativa. Então, para quem não sabe, eu estou no lucro real, não consigo fechar meu balanço mês a mês. Vou pagando por estimativa como se fosse o presumido. Lá em 31 de dezembro eu apuro imposto, recolho ou fico com o crédito da diferença. E o C... ele fala aqui, ó, na data que ocorrer incorporação, fusão, cisão ou encerramento das atividades, tá? Se você tiver no lucro real, você tem que fazer. Bom, aí eu posso ter aqui o seguinte, pessoal, quando eu estou no item B, eu estou aqui, meu imposto aqui por estimativa, ou seja, eu vou pagar só no final do ano, pode ocorrer de eu usar digamos assim, a faculdade aqui, a possibilidade de apurar balancetes, fazer suspensão ou redução, que a gente chama, né? Se eu apresentar o meu balanço ou balancete de suspensão ou redução, naquele mês que você apresentou, você tem que ter o LALUR, tá? Por quê, pessoal? Se eu estou pagando mais ou menos, eu preciso efetivamente ter
essa demonstração para o fisco. Então, vamos supor, janeiro, fui lá, não tinha documentação, não deu tempo de fechar o balanço, chegou 28 de fevereiro, tem que pagar o imposto, ou, como eu estou pagando mês a mês, né? Então, eu vou lá, tenho que pagar o imposto do mês anterior, vou calcular como estimativa. Fevereiro, estimativa. Março, vou falar, não, esse mês eu vou fechar o balanço, consegui, deu tempo. Então, aí o que eu vou fazer? Aí eu percebo que o imposto que eu vou pagar pelo balancete é menor do que eu pagaria se eu fizesse a estimativa. Beleza, então você vai fazer uma suspensão, tá? Desculpa, nesse caso, uma redução. Você faz uma redução do imposto. Ótimo. Vamos supor que naquele mês você fechou o balancete e deu prejuízo. Então, aí você faz uma suspensão. Bom, só que para eu fazer isso, naquele mês, eu preciso fazer o LALUR, tá? E assim você vai. Se você vai fazer a suspensão mês a mês, até a Solange comentou na aula passada e eu concordo com ela. Pouquíssimas vezes vale a pena você fazer apuração de imposto trimestral. O ideal é você fazer mês a mês, fecha o balanço, recolhe o imposto, faz suspensão, que seja, mas faz isso mês a mês. Por quê, pessoal? Se chegou num outro período, deu prejuízo, automaticamente você consegue fazer o ajuste e utilizar 100% desse prejuízo que você tem no seu balancete e não usar só os 30%, tá? Então, isso é bem importante. Eu fiquei feliz com o comentário que a Solange fez, porque muita gente não sabe disso e muita gente quer fazer trimestral, fecha o balanço de 3 em 3 meses e é ruim, ainda mais se o resultado da empresa oscilar. Se o resultado for sempre lucrativo, não faz muita diferença. Mas se ele tiver momentos de lucro e momentos de prejuízo, vai fazer toda a diferença isso aí, tá? Pessoal, então isso daí é bem importante para quem está aí nos escritórios, para quem tem cliente ou para quem cuida disso. Então fiquem atentos que nem sempre o lucro real trimestral é mais vantajoso. Se a empresa oscila entre lucro e prejuízo, façam o cálculo, porque vale mais a pena você usar o baseado na estimativa, tá? Continuando, pessoal. Depois, então aqui a gente já falou, ele dá as características. Então veja que ele foi aprovado pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal em 78. O LALUR, cujas folhas devem ser numeradas tipograficamente, é dividido em duas partes. Ele fala tipograficamente, pessoal, porque antes a gente comprava na papelaria. Hoje ele já sai pelo sistema, mas ainda assim tem que ser numerado direitinho. Parte A e parte B é destinada aos lançamentos do ajuste do lucro líquido, tá? Essas adições e exclusões, essas diferenças temporárias e permanentes que a gente está falando, e a transcrição da demonstração do lucro real. Eu vou mostrar para vocês. E a parte B, ele fala cuja numeração é sequencial da parte A, então a primeira folha da parte B vai ser a folha número 51. Gente, eu estou falando essa questão da numeração se você estiver considerando um livro comprado, tá? Hoje no sistema, o número ele vai começando de 1, 2, 3, ele não vai ter 100 páginas, você não precisa ter as 100 páginas, lógico, né? Então, isso é um procedimento básico, tá? Bom, e na parte B, então, ó, destinado ao controle dos valores que vão influenciar a determinação do lucro real de período bases futuros, ou que não estejam na escrituração comercial, tá? Então são aqueles valores, aquelas diferenças que nós ajustamos hoje em função, digamos, do nosso comercial, da nossa escrituração comercial, mas teremos que mexer novamente no futuro em função da legislação, tá? Bom, ó, quando for completada, então, a utilização das páginas a uma das partes do livro, normalmente a parte A acaba mais rapidinho, a outra deve ser encerrada. Então, mediante cancelamento das páginas não utilizadas, prosseguindo a escrituração integralmente no livro subsequente. O que significa isso, pessoal? Integralmente significa que, por exemplo, eu vou pegar o último saldo que eu tenho em determinada página lá, a parte A eu começo de novo, a parte B. Você pega o último saldo lá, transcreve o saldo como saldo inicial de novo na outra parte, no novo livro, e assim você começa. Hoje, esse tipo de procedimento é mais difícil, porque como tudo está eletrônico, então fica um pouquinho mais fácil, porque simplesmente você vai dando continuidade, né? Você consegue, digamos, melhorar muito isso aqui em função do que era antigamente. Outra coisa importante, hein? Mesmo para aquelas
os sistemas que geram o LALUR, que a maioria hoje gera, mas este livro não pode ser substituído por fichas. Assim como você tem o livro de registro de empregado e você tem a ficha de registro de empregado, esse caso não pode, tá? Mas pode ser escriturado mediante utilização de sistema eletrônico de processamento de dados. Então, não posso substituir LALUR por fichas, tá? Você precisa fazer o livro. Bom, na prática, pessoal, muita gente faz o livro fica no sistema, gera o livro em PDF e deixa lá. Muita gente não imprime, não registra, tal. Primeiro, principalmente em escritórios. Claro que em empresas grandes, o que é feito? Finalizou, imprime tudo, encaderna, todo mundo assina e guarda. Só que hoje, por uma questão de espaço, por uma questão de, digamos assim, de armazenamento, a maioria deixa ele impresso. O fiscal pediu. Muitas vezes o fiscal hoje já está pedindo direto em PDF mesmo, né? Você tem lá, tem as assinaturas, manda para o fiscal, né? Em último caso, você imprime ali na hora, assina e entrega para a fiscalização. Tudo bem, pessoal? Bom, aí a gente tem aqui, então, uma coisa importante, dispensa de autenticação. O LALUR não precisa ser autenticado por qualquer órgão oficial. Isso significa que você gera o LALUR na sua empresa e ele fica guardado lá, tá? Ele vai servir de base para fiscalizações. Ele não vai servir, ele não é como o diário que tem que ser registrado, tem que ser autenticado, tá? A escrituração mediante utilização de processamento eletrônico de dados. Então, o RIR autoriza que o LALUR seja utilizado de forma eletrônica, conforme ao que diz a Receita Federal. Esse procedimento é muito simples, né, pessoal? Porque você tem lá um sistema, você usa Contimatic, você usa o Sage, você usa o TOTOS, você usa o SAP. Toda a parte fiscal, ela já está homologada de acordo com a Receita Federal. Eles não vão fazer uma coisa no sistema e utilizar outra coisa de forma diferente para a geração do livro, tá? Só precisa tomar cuidado, às vezes, com sistemas... Às vezes tem até sistema grátis que você acha aí na internet, mas muitas vezes eles não estão de acordo com a legislação. Então precisa tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Muito bem. Aí o conceito de lucro real, pessoal, que a gente já falou, mas aqui no conceito do LALUR ele trata bem. Então, o lucro real é o lucro líquido apurado na escrituração contábil. Então, é o nosso lucro contábil, tá? Com observação das normas da legislação comercial, de acordo com os CPCs, né, de acordo com as normas da ICVM, enfim, ajustada no LALUR pelas adições, exclusões e compensações prescritas ou autorizadas pela legislação. Então, na verdade, o que é o lucro real? É o seu lucro contábil ajustado pelos efeitos fiscais, tá? Que é o lucro, na verdade, a gente fala lucro real, é o lucro real para o fisco, não é o lucro real para a empresa, tá? Então, ele tem adições, e aqui mais para frente ele vai falar de exclusão, tá vendo? Então, o que são as adições? Custo, despesa, encargos, perdas, provisões, participações e qualquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido, ou seja, você lançou como despesa, tá? É alguma coisa que você reduziu o seu lucro, e que de acordo com a legislação do imposto de renda não são dedutíveis, ou seja, uma doação, você fez uma doação, você lançou despesa de doação, ao fazer essa despesa de doação, você diminuiu o seu lucro líquido, mas a despesa de doação, o fisco fala, não, se você doou porque você quis, isso é liberalidade. Então, é você que está doando, não eu, o imposto de renda. Então, eu, o imposto de renda, não abro mão do imposto referente à doação, tá? Lógico que tem algumas que ele abre mão, mas são alguns casos. A maioria das doações são indedutíveis. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu diminuir o meu imposto, eu preciso adicionar novamente... Desculpa, se eu diminuir a minha base de cálculo do imposto, eu preciso adicionar essa despesa à minha base de novo. Por isso que a gente usa o termo aqui, né? A legislação usa o termo adições, tá? Pessoal, cuidado, tá? Só um comentário aqui, porque muita gente que faz o LALUR, ou pelo menos mexe, ou já teve uma ideia, costuma achar que as adições, elas são somente para as despesas e as exclusões são somente para as receitas, tá? Isso não é verdadeiro.
eu vou adicionar a despesa no momento e vou excluir essa despesa em outro momento. Eu vou pegar a receita, eu vou excluir em um determinado momento e vou adicionar em outro momento. Então, tá? Então, isso é muito importante, porque eu já ouvi em cursos, inclusive de pós aí, uma vez a pessoa falou assim, não, professor, mas a adição é só para despesa, a exclusão é para receita. Não, depende se você está aumentando ou diminuindo a base de cálculo do imposto, tá? Por isso que a gente usa adição e exclusão. Bom, então ó, pode ver que ele fala aqui, ó, resultados, rendimentos, receitas e qualquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido e que, de acordo com a legislação, devem ser computados na determinação do lucro real. Ou seja, você tem aquela receita que, por exemplo, preço de transferência, você não contabiliza o preço de transferência, mas você apura. Então, você precisa lançar, você precisa adicionar a sua base de cálculo, ou seja, você precisa aumentar o valor que vai ser tributado, tá? E, por outro lado, nós temos as exclusões, que é o oposto. Ó, resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido e, de acordo com a lei, né, de acordo com o regulamento do imposto de renda, não são computados no lucro real. Valores cuja dedução seja autorizada pela legislação do imposto de renda, que pela sua natureza exclusivamente fiscal, não tenham sido computados na apuração do lucro líquido. Claro que é o caso do preço de transferência, por exemplo, né? O preço de transferência ele sempre normalmente vai te tributar. Mas vamos supor que você teve uma receita lá fora, uma receita de exportação, por exemplo, que vai, digamos, beneficiar aqui. Estou dando um exemplo. Aí o fisco fala, não, essa receita ela é isenta. Então o que você vai fazer? Você vai lançar na sua contabilidade, mas você vai tirar da base de cálculo, tá? E aqui, ó, a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, tá? Respeitados os limites e demais normas pertinentes. Pessoal, é muito importante, para quem não sabe apurar o lucro real, funciona assim. Você tem lá o lucro, desse lucro você vai lançar as adições e exclusões, como a gente já viu aí algumas, depois uma outra aula vai ser só para mostrar os diferentes tipos de adições e exclusões. E aí você então chega no lucro real, que é o lucro tributável. E aí, pessoal, antes de você tributar, você tem também a compensação. Então, esse monte de prejuízo fiscal que a gente falou aqui, que a gente deu como exemplo, você vai pegar do lucro contábil, do lucro real que você teve, 30% você pode abater da base de cálculo. Por isso que ele fala aqui a questão da compensação. Então, esses prejuízos fiscais, você pode abater 30% do lucro, quando houver, tá? Bom, aqui ele fala, então, aqui ele dá um pouquinho mais de detalhe da escrituração em si, né? Ó, os lançamentos lá na parte A, de ajuste do lucro líquido para determinação, devem ser efetuados com individualização e clareza, no curso do período base na data do encerramento deste. Ou seja, pode ver que ele fala aqui, no curso ou período base, embora seja fiscal, ele está falando de competência. Outra coisa, individualizado, tá? E com clareza. Isso precisa estar claro, precisa estar identificado. E outra, a maioria das empresas ainda coloca o número do lançamento ou a conta contábil a que se refere àquele ajuste para ficar fácil a identificação numa possível fiscalização. E na parte B, ó, concomitantemente com os lançamentos de ajuste efetuados na parte A do livro ou no final de cada período base, então serão efetuados os controles dos valores que devam influenciar a determinação do lucro real de períodos bases futuros, subsequentes, utilizando-se uma folha, olha que importante, pessoal, uma folha para cada conta ou fato que requeira controle individualizado. Então, quando eu pego minha parte B do LALUR, se eu tenho lá, por exemplo, prejuízos fiscais, eu vou ter uma página só para prejuízo fiscal. Eu não preciso abrir prejuízo fiscal 2018, prejuízo fiscal 2019, prejuízo fiscal 2020. Prejuízos fiscais. Na hora que eu faço o lançamento, eu discrimino de que período é. Tá? Agora, se eu vou fazer uma parte B, que é uma determinada provisão, eu vou ter provisão para tal coisa, provisão para tal coisa. Eu não vou ter, não dá para ter uma linha só provisões. Eu posso até fazer, mas precisa ficar muito claro que tipo de provisão você está tratando. Tá? Porque senão o seu livro, o LALUR, ele pode ser desqualificado, ok?
uma vez desqualificado, você pode ter aí a escrituração não aceita pelo fisco. É o que ele fala aqui, ó, tá? Ó, então, lá na instrução normativa, ele fala assim, ó, que se considera não apoiada em escrituração comercial e fiscal a apuração do lucro real que esteja escriturado no LALUR, sem que estejam escriturados no LALUR os ajustes ao lucro líquido, demonstração do lucro real e os registros correspondentes nas contas de controle. Desse modo, a falta da escrituração no encerramento, na apuração do lucro real, poderá justificar o arbitramento do lucro pela entidade. Então, pessoal, você faz o LALUR, de repente você não tem lançamento, você vai colocar lucro contábil, adição 0, exclusão 0, lá, e você demonstra o lucro real. Eu vou mostrar para vocês como que é bem simples, e faz o cálculo do imposto. Se você não tiver adição e exclusão, significa que você não vai ter nada na parte B, mas isso precisa ser feito. Se você não tiver isso, o fisco entende que a sua escrituração contábil não está, ele usa o termo aqui, não está apoiada, tá? Ó, ele fala aqui, ó, não está apoiada, né, em, digamos assim, dentro do que diz a legislação, e aí você pode ter, então, o lucro arbitrado. Pode ver que ele justifica, tá? Para finalizar, pessoal, tá vendo aqui? Ó, vocês conseguem ver inteiro? Dá para ver bem aqui, pessoal? A folha não, dá para ver? Eu saí agora, mas dava para ver direitinho, mais ou menos? Bom, depois, na hora que eu publicar, vocês vão ver melhor, tá? Mas vejam aqui, ó. A gente tem aqui o seguinte, pessoal. Ó, isso que a gente está vendo aqui é a parte... eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer uma gambiarra aqui fazer uma gambiarra aqui no slide, tá, pessoal? Espera aí. Aí facilita um pouquinho vocês... olharem aqui. Vamos lá, acho que agora vai ficar um pouquinho melhor, tá? Eu vou ter que fazer 2 gambiarrinhas neles aí, tá? Opa. Vocês estão vendo aí o LALUR, pessoal? Sim? Dá um joinha aí, só para eu saber. Então, né? Beleza. Eu puxei um pouquinho a imagem para baixo, depois eu vou e puxo ela para cima, tá? Então, olha só, pessoal, para quem nunca fez o LALUR, então aqui vocês têm a parte A do LALUR, tá? Ó, parte A dos registros de ajuste do lucro líquido. Então, veja que aqui eu tenho uma coluna que tem as datas, uma outra coluna que tem o histórico, a natureza dos ajustes, e eu tenho 3 colunas aqui no final. Uma não tem nome, que são os valores individualizados. Depois, eu tenho aqui as adições e exclusões, que elas são totalizadas por tipo de adição e tipo de exclusão, tá? Muito bem. Então, vejam que nós temos aqui o seguinte, ó. Em 31/12, tá? Nós temos aqui, ó, contribuição social sobre o lucro líquido, provisão para contribuição social. Veja que ele faz uma adição. Por que adição, pessoal? Se você for olhar a sequência, você teria assim, você teria lucro antes dos impostos. Hoje a gente não demonstra assim, mas antigamente era bem comum. Você tinha lucro antes dos impostos, despesa lá com contribuição social, aí você tem o lucro antes do imposto de renda. E depois você tinha o imposto de renda, e depois você tinha o lucro líquido. Hoje, a gente apura lá, tributo antes dos impostos, na mesma linha, imposto de renda e contribuição social, lucro líquido, não é assim? Vocês fazem assim também? Não. Mas antes não era assim. Antes a gente tinha que colocar uma linha separada. Então, por isso que sempre que a gente vai fazer o LALUR, ó, a primeira coisa é adicionar a contribuição social, tá? Então, depois vejam aqui, ó, a gente tem lá 31/12, a data está com data americana, tá, pessoal? Isso aqui é problema de configuração. Pois, ó, multas registradas na conta, ó, pagamento de multa recolhida nesta data, pagamento tal. Pode ver que ele tem o valor individualizado, ó, 43,71, 18,21. Somando os dois, você tem uma adição de 61,92. Aí vejam que aqui embaixo ele tem as despesas indedutíveis, ó, registradas na conta. Pode ver que ele dá... Gente, perceberam que ele está dando o número de conta aqui? Viram ali que ele tem o número de conta? Tá? Por que ele tem o número dessa conta? Porque você precisa identificar claramente onde está esse lançamento contábil.
tá? Isso é necessário. Então ele coloca aqui o número da conta, ó, e aqui embaixo ele tem, ó, pago nota fiscal N Macedo, Neil Vigren, Interact, manutenção, tal. Vejam que essas despesas você contabilizou, mas o fisco entende que elas são indedutíveis e elas estão nessas contas 3120215. Tem os meus valores individuais e o total das minhas adições. Depois, aqui embaixo, ó, dividendos recebidos. Pode ver que aqui a gente vai ter exclusão, né? Dividendos recebidos na conta tal. Dividendos da CIA tem o valor individual de cada uma delas aqui. Aqui, gente, eu estou recebendo, então não é uma adição, é uma exclusão, ó, tá vendo? Então aqui ó, o 1.106 é o 950 mais o 156, 1.106, então eu tenho aqui a minha exclusão. Tudo bem até aí? Deu para ver bem? Bom, eu vou fazer outra gambiarrinha aqui, ó, para ficar fácil para vocês identificarem aí, ó. Vamos lá. Muito bem. Olha só, agora nós estamos vendo a parte de baixo, ó, tá vendo? Opa, peraí. Ó, a gente tá vendo a parte de baixo aqui do Lalur e o demonstrativo do lucro real. Pessoal, vocês viram que vários momentos você fala, não, você tem que fazer as adições e a demonstração do lucro real. Demonstração do lucro real, não é? Ó, aqui a gente tem a demonstração, ó. Aqui a gente tem, então, ó, os dividendos recebidos, ó, total de adições 5.765, total de exclusões 1.106. Então, aqui ele tem, ó, tá vendo? Demonstração do lucro real. Resultado do período foi 56. Tem provisão para contribuição social, então ele está adicionando. Multas indedutíveis, 6192, que está lá em cima, ele está adicionando. Despesas indedutíveis, 635. Isso é o total das minhas adições, ó, tá aqui, ó, 5.765. Aí tem as minhas exclusões, que são os meus dividendos, tá? Então vejam que de 56 eu adicionei 5 e excluí 1.000, o que me dá um lucro real de 61.444. Tá, pessoal? Esse aqui é o demonstrativo do lucro real, ok? Ficou claro aí para vocês como que é o demonstrativo? Todos já tinham visto, pelo menos visto alguma vez? Pode falar, Solange. Então, esse aí é a demonstração como era, né, até 2013, né? Porque agora com a ICF é completamente diferente, né? Ah, na ICF... Visualmente é muito ruim de entender. E lá na minha empresa, onde eu trabalhava... Saiu o som, César. Solange. Oi. Agora sim. Por que saiu? Não, você estava falando, cortou na hora. Eu apertei sem querer o botão aí. Então, eu lá onde eu trabalhava, na verdade, eu prestando serviço, então é como se eu ainda trabalhasse. Essa parte eu ainda cuido, né? Então, o pessoal não entende lá na ICF como é. Então, o que eu faço? Eu faço os dois. Eu faço em Excel. Isso que você demonstrou, eu faço em Excel, que é um modo antigo, e faço lá na ICF. Aí eu faço os vínculos. Eu acho melhor para controlar. Uma boa parte faz o Lalur no Excel. Uma boa parte faz no Excel. E depois, hoje, se está no lucro real, como você vai ter a ECD, o pessoal acaba mostrando lá na ECD que já está sendo demonstrado, né? Mas esse formato aqui, viu, Solange, ainda para os sistemas, ele é muito utilizado. Os sistemas, em geral, ele ainda solta nesse formato. Tá? Ele ainda tem nesse... Porque como eu sempre fiz na mão, nunca fiz em sistemas, né? Então eu simplesmente desprezo os sistemas, porque na hora que você precisa dele, eles não te atendem, né? Então eu não fico refém. Solange, eu me preocupo mais com a ICF, né? Eu sou igual a você. Na verdade, eu também faço à mão. Como eu disse, você vê, a Contimática e o Diogo aí que prestava a consultoria, ela é um procedimento simples. Quer dizer, simples assim, tá? Tem algumas coisas, não é, sei lá, eu não consegui cadastrar de forma adequada. No Excel você monta, você faz isso de forma melhor, mais simples, mais fácil e mais rápida. E depois, quando você transferir isso para ECD, lá para ECF, fica mais fácil, né? Então, eu também utilizo isso no Excel. Fala, Diogo. Alguém... Eu mesmo. O que o senhor não conseguiu cadastrar lá? Não, então, tem lá, ele fala ajuste, não sei o quê, a empresa teve um monte de prejuízo, aí você tem que cadastrar os
os procedimentos. Durante a semana, se você puder me explicar, eu até agradeço, viu? Eu posso explicar, sim. Vê uma hora que você estiver tranquilo lá, você me dá uma dica. Eu sei que é simples, mas eu não consegui, por exemplo, gerar o balancete e sair direto lá o resultado. É a mesma coisa o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, não funciona, não consegui, né? Mas, enfim, eu sei que eu sei que o problema é meu, tá, Diogo? Eu não estou conseguindo entender cada um dos passos que tem lá. E eu sei que quando ele solta basicamente nesse formato aqui, ó. Basicamente, ele solta nesse formato, não é isso? E mais, tem muita... Oi? Eu tenho um módulo instalado aqui, ele não está atualizado, mas dá para fazer um exemplo aqui, para poder gerar o valor, ou até gerar um fluxo de caixa também. Ah, legal. Depois, se a gente pudesse ver isso aí uma hora que você estivesse tranquilo, eu sei que você está trabalhando aí, mas pegar um dia à noite aí, ficar uns 20 minutinhos, acho que dá para a gente coloca no Zoom aqui e você pode me ajudar. Eu agradeço o dia que você puder, tá? Não, semana aí, depois das 6 eu estou disponível. Beleza. Essa é a parte A, pessoal. Essa é a parte A do Lalur, tá? Dúvidas aí? Não? Tranquilo? Agora vamos para a parte B, ó. Na parte B, a gente tem aqui o seguinte, ó. Então vamos lá. Essa parte A, parte B. Olha só a parte B. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar esse slide aqui. Opa, peraí. Eu vou fazer aqui uma... Opa. Aqui, pessoal, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o quadro para vocês verem isso de forma melhor aqui, tá? Tá bom, aqui acho que vocês vão conseguir ver. Fica melhor. Muito bem. Ó, então fiz uma adaptaçãozinha aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal, o slide cheio? Não, vocês estão vendo a tela preta, né? Agora sim. Da miniatura. Isso, agora estão vendo cheio, né? Isso. Então vejam só, pessoal, essa aqui é a parte B, ó. Então ele fala aqui controle aqui, ó, se você olhar aqui, ó, parte B, controle dos valores que, né, constituirão lá o ajuste. Aí ele tem aqui a conta, ó, prejuízo fiscal no ano calendário, ok? E aí ele tem aqui, ó, então, ó, ele vai ter uma coluna data, histórico, para efeitos de correção monetária, né? Valor a corrigir, o coeficiente, débito, crédito, valor corrigido e o DIC, se é débito ou crédito. Então vejam que aqui a gente tem lá um exemplo, ó, 31/12/99, prejuízo fiscal apurado no exercício. Então referência aqui o mês, né? Então nesse caso 31/12, tá? Qual foi o resultado? Então foi 12.444. Veja que ele tem um crédito. Por que ele fala crédito aqui, pessoal? Porque é um crédito fiscal que ele tem. Então, aqui nós estamos falando do ponto de vista fiscal. Ele tem um crédito fiscal. Vejam que aqui ó, ele não tem o valor a corrigir nem o coeficiente. Esse número, gente, nós não usamos mais. Tá? Por quê? Porque não tem mais inflação. Então, até 95, quando a gente tinha correção monetária, o que a gente fazia? A gente pegava esse 12 que está aqui no final, valor corrigido, colocava ele aqui embaixo, valor a corrigir, colocava o índice de inflação, e aí você tinha o valor corrigido, tá? Esse valor corrigido, então, você aumentava aqui no débito ou no crédito, tá? Se você estaria aumentando ou diminuindo o valor. Vejam aqui, ó, então nós temos um crédito aqui, porque foi um prejuízo, gerou para nós um crédito fiscal, e aí aqui a gente tem prejuízo fiscal. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se ele está... não, aqui ele não é um exemplo independente, tá? Mas ele fala aqui, ó, prejuízo fiscal compensado. Então pode ver que ele tem aqui 12 de 2000, ó, 12 de 99, ele tem o crédito, 12.00, que é 12 de 2000.
ele vai lá e utiliza esse crédito. Então, ele abate do imposto de renda. Então, ó, débito de 12.444, meu saldo final, meu valor corrigido, débito e crédito, é 0. Tá, pessoal? Então, esse modelinho aqui, na parte B, hoje ainda é assim, então isso não mudou. Na maioria dos sistemas, você ainda tem aquelas coluninhas, valor a corrigir e tal. Mas, assim, ele é relativamente simples de fazer, não tem grandes complicações. A maior dificuldade aqui no Lalur é exatamente você entender o que você coloca lá, que são as adições e exclusões. Isso é o que pega mais, né? Bom, pessoal, isso daí é o que a gente tem em termos de Lalur. Lalur é isso. Não sei se ficou claro aí, para quem nunca trabalhou com ele. Eu vou publicar isso aqui para vocês, tá? Vou publicar ainda hoje, aí vocês vão ver direitinho o detalhe lá. Tá claro, pessoal? Dúvidas aí? Certezas? Isso aí é o que você falou, né? Assim, a demonstração, o livro, assim, é muito, bem padronizado, né? Mas é entender o balanço e saber como aplicar, né, as regras. É isso aí. Conceitualmente. É isso aí. Esse é o ponto-chave aí do negócio, né? Enfim. Professor, para ajudar, assim, para eu fazer o Lalur, assim, no final dos períodos, eu sempre utilizo contas, deixo bem separadinho no balancete o que é indedutível, assim, para gritar, assim, para mim, ó, aquilo é adição. Porque no dia a dia é muita conta, né, acaba... Eu até deixo lá uma conta chamada contas indedutíveis também, mas nesse caso aí não precisa só tomar cuidado, porque você viu aqui nesse modelo de Lalur, ele pede para você discriminar a natureza, né? Então você vê lá que tem multas, aí você tem despesas indedutíveis. Tem gente que lança tudo numa conta chamada despesas indedutíveis, pega aquele saldo da conta e manda para o Lalur. É isso que eu não faço. Se é multa, eu coloco lá multa de trânsito, doações, multas por infrações. Eu separo bem separadinho para saber o que é cada coisa. Isso, se você não fizer dessa forma, corre-se o risco de você, daqui a amanhã, numa fiscalização, o cara não aceitar, o fiscal pode não aceitar aquilo, porque ele não consegue identificar, entendeu? Pode acontecer. Lógico que se está numa fiscalização, se você tem, dependendo da relação que você está lá com o fiscal, uma relação mais amigável e tal, o cara vai chegar e falar, não, tudo bem, entendi, beleza, tal, você demonstra, muda, mas tem fiscal que não aceita, tem fiscal que depois que começou a fiscalização, o cara não te dá mais essa facilidade, e aí ele vai te autuar, né? Mas tem que ser discriminadinho direitinho. Na prática, como a Daiane está falando, pessoal, o ideal é, pelo menos que você tenha, pelo menos uma conta, né? Colocada despesas indedutíveis e lançar essa conta lá, tá? Tudo bem, pessoal? Mais dúvidas aí, não? Professor, diga. A ECF hoje, ela substitui o livro ou não? Olha, eu entendo que não, tá, Liliana? Assim, o que eu entendo é que você tem que ter o livro lá e a ECF. Entendeu? Não é a ECD que substitui o livro, professor? Oi? É a ECD que substitui o livro? Então, é que a ECD é a parte contábil, né? Então, na ECD, você tem lá o quê? Você tem o livro diário e livro razão. Entendeu? Então, uma vez que você registrou, se você está no lucro real, você fez o registro desse livro, e você efetivamente... assim, na hora que você manda, então você não precisa mais registrar na junta comercial. Antigamente eu fiz isso muitas vezes, você pegava o livro diário, encadernava, assinava, tinha que levar na junta e registrar. Hoje não precisa porque, como você mesmo está falando, na hora que você manda para a junta ele já está registrado, já está autenticado, tá? O livro, ele também, o Lalur, ele também vai na ECF, também não, ele vai na ECF, tá? Mas, viu, Lilian, antigamente, mesmo sem ter a ECF, você tinha lá a DIPJ. Na DIPJ você também tinha o Lalur, mas ainda assim a lei obrigava você ter o livro. Então, eu não sei se a Solange, que usa bastante aí, ou se alguém, no meu entendimento, mesmo você tendo na ECD, desculpa, na ECF, você ainda precisa manter o livro, mesmo que de forma eletrônica. Né? Pelo menos o que eu sei. Eu concordo, eu acho, eu assim, a ECF, dentro da ECF tem o ELALUR, que é o que é obrigatório, que vai para a Receita e que a Receita visualiza. Isso. Só que como eu acho ela muito deficiente, assim, em termos de detalhes, você não edita do jeito que você quer, então eu acredito que manter o LALUR
em Excel, no mínimo, ou dentro do sistema, é um complemento, mas não é obrigatório, é isso que eu entendo. Em termos de detalhamento, mas para a Receita parece que a ECF, o ELALUR dentro da ECF, é a obrigação acessória que temos que ter sempre. Então, eu não tenho essa certeza, Solange. Vou até pesquisar. Eu não tenho essa certeza, sabe por quê? Porque mesmo quando você fazia antes a DIPJ, né, ela também tinha lá o LALUR lá dentro, tá? Mas mesmo assim você tem que manter o livro. Então, eu vou até tirar... Quando tinha DIP, é que eu sempre fiz isso, eu fiz isso desde que eu comecei a trabalhar, né? A DIPJ, ela informa as adições e exclusões do período, mas não de forma acumulada. Então, tinha que ter o LALUR, que tinha uma instrução normativa que obrigava a ter um livro de apuração do lucro real. Com a ECF, a gente teve que fazer, na primeira ECF, que é o ano calendário 2014, você tinha que todo aquele histórico que teoricamente você deveria ter no LALUR, no livro de apuração do lucro real, você colocou lá. Tem que fazer a implantação dos saldos iniciais dentro da ECF. Tanto que hoje, se você tem algum ajuste, alguma correção para fazer de períodos anteriores na ECF, se você fizer o ajuste, você tem que retificar. Não pode mais você fazer, tem um ajuste para fazer período anterior, eu pego a ECF e faço hoje. Ele vai conflitar. Eu acho que ele vai gerar automaticamente uma fiscalização, porque os saldos não vão bater. A Receita agora tem isso. Então, não sei, eu até não me lembro se a instrução normativa que tratava do livro de apuração do lucro real, se ela foi revogada. Eu acho que eu tenho que conferir. Realmente eu não fiz isso. Porque se ela foi revogada, o que vale é o que está na ECF. Sim. E na verdade, a pergunta da Lilian, né? No meu caso, assim, não só penso como você, mas por isso que eu estou dizendo, como professor, eu estou sendo conservador. Eu não vi essa revogação, então eu ainda entendo que tem que ter o livro, entendeu? Eu não tenho certeza se foi revogado. Exato. Entendeu, Lilian? Mas eu vou ver se foi revogado ou não, que é aquela IN de 78, inclusive, né? E passo no grupo, Falo, foi revogado, não foi, né? Enfim. Então eu passo aí para o pessoal. Obrigada. Você está mantendo lá, Lilian, ou não? Você está só deixando na ECF? Não, hoje as empresas que eu tenho são todas presumidas. Entendi. Mas no passado, há uns 2 anos atrás, tínhamos uma lucro real e eu só mantinha também um paralelo no Excel, mas só o Excel e a ECF. O livro não. Assim, que o livro, basicamente, como eu posso dizer, até tem um modelinho aqui que eu também uso no Excel e tal, mas assim, estou tentando lembrar se... não, eu também uso o paralelo no Excel aí. Mas eu vou dar uma pesquisada nessa questão da norma para ter certeza, para a gente ficar bem fechadinho aí, tá? Tudo bem, pessoal? Mais dúvidas aí, comentários? Não. Certezas? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, tá? Olha só. Então, na semana que vem nós teremos aulas. Faltam acho que 3 aulas aí, se eu não me engano, né? Nós vamos fazer o seguinte. Na semana que vem, eu tenho um jogo de slides aqui que ele tem um monte de... Aliás, deixa eu perguntar antes, né? Não sei, no caso de quem nunca usou aí, né? O próprio Marcelo, acho que a Glaucia, a Marta. Não sei se ficou claro o que é o LALUR, pessoal. Ficou claro, Marcelo? Você está muito quietão aí hoje, hein, Marcelo? Ficou, Ricardo? Beleza, então isso é importante. Ó, acompanhei aqui só. Tá, na semana que vem, pessoal, então a gente vai falar de outro assunto. Nós vamos falar de leasing, tá? O material já está publicado para vocês. Então hoje eu vou publicar esse aqui do LALUR. E antes de começar o leasing, eu vou falar então de uma série de adições e exclusões que a gente tem. Vou dar exemplos para vocês, tá? A gente fala essas adições e exclusões, aí são exemplos específicos mesmo, e depois a gente entra no leasing. Tá bom, pessoal? Perfeito? Dúvidas? Professor, Diga lá.
Parece que a instrução normativa número 28, de 13 de julho de 1978, que aprova o modelo e estabelece normas de escrituração do livro e apuração do lucro real, foi revogada pela instrução normativa 1928, de 24 de março de 2020. Ah, legal. Então, foi agora recente, tá vendo? Eu também não sabia. Boa... Se você puder mandar esses artigos até para depois eu dar uma lida nessas INs, Solange, eu agradeço. Eu vou fazer isso. Então, ô Lilian, tá aí a sua resposta, tá? Então, ela foi revogada agora, março desse ano. Tá? Vou confirmar antes de enviar, tá? Vou olhar direitinho. Se você quiser me mandar, eu também vou checar, eu vou verificar, mas, né? Eu vou mandar o artigo que eu achei aqui, mas é que eu não li ele, então por isso que eu... Mas tá eu bom. Mandei no grupo. Tá bom. Pessoal, então, tudo bem? Então, até semana que vem aí, pessoal. A gente não falamos, qualquer dúvida pode escrever, pode mandar aí no grupo ou no particular, no privado, se vocês quiserem. Então, semana que vem a gente finaliza essa parte, só para dar exemplos de adição e exclusão que a gente tem no dia a dia, que muitas vezes a gente não sabe, tá? E aí a gente, então, entra no leasing, CPC 6. Tá bom, pessoal? Então, obrigadão para todo mundo aí, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.